Dando início à resolução do exercício, sobre forças intermoleculares ou interações intermoleculares. Primeira questão. Compostos HF, NH3 e H2O apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, quando comparados a H2S e HCl. Devido, por exemplo, devido a quê? Então, vamos lá. A gente estudou 4 tipos de forças intermoleculares: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio e interação, força íon-dipolo. Quando eu tenho um hidrogênio ligado a um dos 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, está ocorrendo qual interação? Ligação de hidrogênio. Sempre que eu tiver o hidrogênio ligado a um desses 3 elementos aqui, que é o caso que está ocorrendo aqui entre o ácido fluorídrico, as moléculas vão estar se unindo por meio da interação chamada ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Observe que aqui eu também tenho o hidrogênio ligado a nitrogênio, que é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, aqui a interação entre as moléculas de NH3 é também a ligação de hidrogênio. Na água, eu também tenho o hidrogênio ligado a um dos elementos mais eletronegativos. Então, a interação que está ocorrendo entre moléculas de água também é do tipo ligação de hidrogênio. Aí vamos analisar o que está ocorrendo aqui. Eu tenho o H2S. Observe que, se a gente for analisar, o átomo central ele tem 2 pares de elétrons, que não estão ligados, 2 pares de elétrons disponíveis. A geometria dessa molécula ela é angular e a polaridade dela é o quê? Polar. Se ela não tivesse esses 2 pares de elétrons, como os átomos que estão ligados ao átomo central são iguais, ela seria uma molécula apolar. Só que devido a esses 2 pares de elétrons disponíveis, ela se torna polar. E a molécula do HCl, se a gente for observar, são átomos diferentes, que têm eletronegatividades diferentes. E quando eu tenho uma molécula diatômica, o que é diatômica? Formada somente por 2 átomos e eles são diferentes. Eu tenho que a polaridade da molécula ela é polar. Então, observe que eu tenho aqui 2 moléculas que são polares. Significa que a interação que ocorre entre essas moléculas é interação do tipo dipolo-dipolo. Certo? Aí, se a gente analisar, ele está dizendo o quê? Que essas moléculas aqui que ocorrem, a interação de ligação de hidrogênio, elas apresentam elevados pontos de fusão. Então, como eu expliquei para vocês, dipolo induzido é o tipo de interação mais fraca, certo? É a mais fácil de romper quando eu tenho moléculas apolares. É mais fácil eu romper a ligação entre as moléculas. Depois de dipolo induzido, eu tenho dipolo-dipolo. Lembrando que isso aqui também tem outros nomes, como a gente viu no assunto que foi copiado em sala. Quem é mais forte do que a interação dipolo-dipolo? Ligação de hidrogênio. E dependendo do material ou da prova, vai aparecer o 4º tipo de interação que a gente estudou em sala, que é qual? Íon-dipolo. A íon-dipolo ela é mais forte do que todas essas outras, certo? Então, a gente tem 4 tipos de interação. Quando é dipolo induzido, está ocorrendo entre moléculas apolares. Dipolo-dipolo
entre moléculas polares. Ligação de hidrogênio é quando eu tenho hidrogênio ligado a um dos 3 elementos mais eletronegativos. E íon dipolo é quando eu tenho o íon, que é quando o átomo ganha ou perde elétrons, ligado a uma molécula, seja ela polar ou apolar. Polar ou apolar. Certo? Então, por que essas moléculas, né, que têm interação de ligação de hidrogênio apresentam elevados pontos de fusão? Porque a interação entre elas é mais forte do que a dipolo-dipolo. Então, é mais difícil romper essas ligações. Por isso que apresentam elevados pontos de fusão, porque é necessário mais energia para que se rompa essa ligação entre essas moléculas. Então, essa alta, né, no ponto de fusão e de ebulição é devido às ligações de hidrogênio. Questão 2. O gás metano CH4 pode ser obtido no espaço sideral pelo choque entre os átomos de hidrogênio liberados pelas estrelas e o grafita, presente na poeira cósmica. Sobre as moléculas do metano, pode-se afirmar que o tipo de ligação intermolecular e suas geometrias são respectivamente. Então, o metano, que é o CH4, tá aqui a sua estrutura. Se a gente analisar, ele tem um átomo central ligado a 4. Esses outros 4 átomos que estão ligados ao átomo central são iguais. E o átomo central não tem par de elétrons disponível. Então, aqui eu tenho uma molécula que ela é o quê? Apolar. E a geometria é o quê? Então, quando o Brasil ganhou a 4ª Copa, ele foi tetra. Então, quando eu tenho um átomo central e 4 átomos ligados a ele, tenho geometria tetraédrica. Então, só pode ser essas duas alternativas aqui. E quando eu tenho moléculas apolares, a interação que ocorre é forças de dipolo induzido, certo? Não é ligação de hidrogênio.